comentar sobre o adversário, né, da sua Ferroviária, o Corinthians, porque, assim, da minha opinião, né, foi um baita jogo nessa quarta final do Corinthians, assim como a Ferroviária, o Corinthians também dominou o seu adversário, aplicou 4-0 no Boca Juniors, com presença de bom público argentino, então era o time da casa, tinha esse fator torcida jogando a seu favor, o Corinthians não tomou conhecimento disso e aplicou a goleada. E eu acho que é um resultado do Corinthians que dá uma tranquilidade boa pro torcedor, porque apesar do Corinthians ter passado como líder do Grupo A, acho que tinha alguns asteriscos no desempenho do Corinthians na primeira fase, porque cede um empate safado, né, pro Independente na primeira rodada, depois aplica um 11-0 no Always Ready, mas o Always Ready, com todo respeito ao clube, era ali o patinho feio da competição como um todo. E aí, 1-0 só contra o Santa Fé, acho que pode ter deixado parte da torcida com um pouco de dúvida, um pé atrás, um receio. Mas esse 4-0 dá uma espantada, né, nesse medo da torcida do Corinthians. Queria saber sua opinião sobre o desempenho do Timão nas quartas de final. O Corinthians ainda está devendo na Libertadores. Eu acho que o Corinthians tem uma Zanotti dependência ali que, se for pegar, analisar os 4 jogos que o Corinthians fez na competição, a Zanotti teve um papel absurdo nesses 4 jogos. Fez gol no primeiro jogo, fez gol no segundo, fez gol em todos os jogos, né? Para falar a real. Então é uma atleta muito experiente, né? Que altamente decisiva. Ela cresce muito nesses jogos. Ela gosta muito desses confrontos, né? Ela, inclusive, contra a Ferroviária é a principal vítima da Zanotti, né? Tem 13 gols marcados contra a Ferroviária. Ela gosta desse jogo. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o Corinthians segue devendo ainda, apesar da goleada contra o Boca. Fez ali um jogo tranquilo, fez o placar que tinha que ser feito. Mas se pegar um jogo no primeiro jogo contra o Del Valle, também contra o Santa Fé, o Corinthians acho que ficou devendo ali. Pode ser que ainda tenha corintianos preocupados. Ah, é. É, ainda mais por enfrentar uma grande equipe como é a Ferroviária. Eles respeitam muito a Ferroviária, né? A gente acompanha ali no Twitter, né, o pessoal da torcida, e eles respeitam muito a Ferroviária. Acho que, apesar de todo o histórico ser a favor do Corinthians, né, eles têm esse respeito com a Ferroviária por toda a grandeza que a Ferroviária tem na história da modalidade. Mas é isso, acho que vai ser um jogo, como a Nath falou, de erro zero, né, para os dois lados. Acho que a Ferroviária chega muito. Eu falei na live passada ainda que a Ferroviária chegava muito melhor preparada neste ano do que no ano passado, e ela tem demonstrado isso. Eu acho que é isso, acho que a Ferroviária chega muito preparada para esse jogo e vai ser o clássico, né? Erro zero e vamos ver quem errar menos vai conseguir passar para a final. E perfeito. E bem, para encerrar o assunto Corinthians e Ferroviária, eu queria saber de você, Nath, se você acha que o fato de ser um clássico nacional, né? Antes de mais nada, um clássico paulista, mas também um clássico nacional da modalidade, favorece algum dos lados. Eu tenho a impressão que, uma opinião pessoal, né, de que quando duas equipes se conhecem tanto, como é o caso de Ferroviária e Corinthians, acaba favorecendo a equipe que já é a favorita. Eu acho que quando você enfrenta um adversário estrangeiro, mesmo você talvez não tendo um elenco tão forte quanto o adversário, talvez o fator surpresa possa favorecer ali a equipe mais fraca. Eu sinto que o conhecimento clássico favorece a equipe que está no melhor momento, mas eu queria saber a sua opinião, Nath, em relação a isso. Como que você vê esse fator conhecimento afetando esse confronto? Um time já estudou muito o outro diversas vezes, né? E de fato, aquele que tem tido um melhor resultado acaba meio que já sabendo que caminho seguir, enquanto o outro tem que reverter um processo. Mas eu acho que a gente tem um adicional aí na Libertadores, que é a motivação para a Ferroviária de conquistar esse título internacional. De justamente derrubar, né, esse tabu recente contra o Corinthians, conseguir essa vitória, conseguir essa classificação para a final. Então eu acho que ninguém está em vantagem nesse momento, sabe? Acho que o Corinthians tem os seus pontos favoráveis, assim como a Ferroviária,
que está, apesar do histórico recente entre as equipes ser favorável ao Corinthians, acho que o momento na competição da Ferroviária, por toda a questão do crescimento durante a competição, e esse incentivo, né, de querer vencer, saber que o Corinthians é a equipe a ser batida, eu acho que isso dá uma motivação extra e aí acaba sendo o ponto favorável para a Ferroviária. Esse combustível realmente de, sabe, aquela coisa na força do ódio, vamos derrubar elas. Eu acho que isso pode implicar aí num emocional, né, que pode favorecer muito a Ferroviária, mas que tem que ter um controle psicológico para não deixar também essa afobação ir para dentro de campo. Mas eu acho que, cara, vai ser um jogo disputado ali minuto a minuto e a chegada na final vai ser vendida muito cara, com certeza. A gente está botando aí na tela, né, para vocês o histórico dos últimos confrontos em finais, né, em decisões entre Ferroviária e Corinthians. Inclusive 2 vezes em 2019 se enfrentaram, né? Uma vez indo para a Ferroviária, a outra indo para o Corinthians, depois se enfrentaram em 2020 e 2023. Então realmente o Corinthians tem esse favoritismo, mas em 2019 aqui, ó, inclusive eu queria destacar, porque essa foto aqui é do Jonathan, que fotaça, hein, cara? Essa foto aqui tá maravilhosa da final do Brasileiro. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Talvez 2 cabeças no máximo, mas... chega para disputar com certeza a Ferroviária. E bem, eu queria passar agora pro... Diga. Para quem é supersticioso, 10 anos atrás, na primeira conquista da Libertadores da Ferroviária, a campanha da Ferroviária foi muito parecida. 3 jogos na primeira fase, 2 vitórias, 1 empate, e na semifinal pegou o bicho-papão da época, que era o São José. São José tinha um timaço, né, no futebol feminino, era o atual campeão da Libertadores na época, era o bicho-papão, Ferroviária passou e foi campeão. E na final enfrentou o Colo-Colo, que pode ser um finalista do outro lado. Enfim, vamos ver o que acontece. Olha, eu sou super supersticiosa. Na campanha do Flamengo esse ano, tem várias coincidências com 2019 e eu tô aceitando todas. Eu também aceito. Eu tô entregue agora, pode acontecer tudo de novo, eu tô aceitando também.